luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar. Quando a sua energia encontra a nossa, a vida se transforma. Por isso, a CEMIG está fazendo o maior investimento da sua história em melhorias na rede elétrica e no atendimento. Pode sonhar, produzir, crescer. A nossa energia está com você. Cidades históricas de Minas Gerais, acervo de vida, montanhas e o ar. Cidades históricas de Minas Gerais, sabor de alegria, fé, riqueza e muito mais. Entre montanhas e neblinas, repousa uma cidade onde o tempo parece ter sido esculpido em pedra-sabão e ouro. Ouro Preto, Minas Gerais, patrimônio da humanidade e joia do barroco brasileiro. Vamos conhecer suas raízes, sua arte e a força viva da sua cultura. A cidade de Ouro Preto recebeu esse nome devido à incidência de óxido de ferro no metal ouro encontrado aqui na região. Antigamente aqui se chamava Vila Rica e foi em 1823 que Ouro Preto recebeu o seu nome definitivo quando ela foi promovida a cidade. Fundada em 1711, Ouro Preto rapidamente se transformou no coração pulsante do ciclo do ouro. Durante o século XVIII, foi a maior cidade das Américas, superando até mesmo o Rio de Janeiro. O Museu da Inconfidência é hoje um dos principais espaços culturais de Minas Gerais, preservando e contando a história da Inconfidência Mineira e da formação do Estado. Ele foi criado em 1938 por decreto no Estado Novo pelo Getúlio Vargas, com uma intenção muito precisa, que é esse lugar que antes era casa de câmara e cadeia, né, da antiga Vila Rica, depois Ouro Preto, para ser um memorial da Inconfidência. De fato, né, assim que ele abre, em 1942, a gente tem um espaço aqui dedicado aos restos mortais dos inconfidentes que voltaram, que foram repatriados, porque quando foram condenados eles foram para o exílio na África. O museu nasce, né, deste espaço onde são colocados os restos mortais dos inconfidentes. E depois, está lá no decreto, né, ele foi criado para ajuntar os documentos, obras de arte e objetos de várias naturezas, né, de vária natureza, sobre a Inconfidência e sobre a formação de Minas Gerais. Localizada na região central de Minas Gerais, Ouro Preto viveu uma das maiores febres do ouro do mundo.
um ponto de convergência entre a busca do mineral e o resplendor da arte do século XVIII. Aqui, como uma região aurífera, né, ou seja, produziu ou levou o ouro que foi espalhado pelo mundo aí no século XVIII, foi retirado daqui, e isso é um dos motivos pelos quais, né, um grupo de pessoas, né, homens e mulheres, vai se rebelar contra a coroa portuguesa. Então, o movimento da Inconfidência está diretamente ligado à extração do ouro e à cobrança dos impostos feitos pela coroa portuguesa. Então esses dois fatos, né, daqui ser uma zona de onde se retira o ouro, uma zona de mineração, e uma revolta que antecipa, né, em muitos aspectos, aquilo que só vai acontecer 100 anos depois, que é a proclamação da República, né? A gente não pode esquecer que os Inconfidentes queriam uma ruptura com Portugal, mas não qualquer ruptura. Eles não queriam fazer um império, né? Não queriam uma outra monarquia, eles queriam uma república, né? A prova disso é um famoso livrinho que foi encontrado com Tiradentes, é a peça de acusação contra ele, que é exatamente uma coletânea das leis constitucionais da revolta ou da revolução que tinha acontecido muito recentemente nos Estados Unidos da América. Então a gente tem, né, a certeza de que os Inconfidentes pensavam a ruptura de tipo republicana, né? E é por isso que este museu, que é um museu federal, né, tem uma importância para Minas Gerais e uma importância para o Brasil, porque ele antecipa as lutas que vão ocorrer ao longo dos anos posteriores pela independência. E lógico, quem está em Ouro Preto assimila Ouro Preto à mina. E é numa mina que nós estamos hoje, a mina Gegi. Qual a profundidade que tem essa mina? Qual a extensão dela? Sim, essa mina tem mapeado uma extensão de 1 quilômetro. Só que o que é permitido para visitação são 150 metros, que é o trecho que dá para andar tranquilamente, em pé, sem nenhum problema. Então, 150 metros de extensão que é permitido o passeio. Ela começou a ser escavada em 1713, já uma das primeiras minas, o período onde foi começado a escavar as primeiras minas em Ouro Preto. Então, ela é de 1713 e pela extensão dela, calcula-se que até 1827, 114 anos de extração dessa mina. 114 anos de extração de mina. Exato. Você nos conduz até lá dentro, por então favor? Podemos seguir. Outra coisa, segurança é acima de tudo, capacete, exato, né? Aí podem me seguir. Sempre com um guia. Esse trecho que nós estamos por volta de 4 a 5 metros de profundidade. No ponto final do passeio, que é o salão, a gente fica a 47 metros de profundidade. Então ela vai variar, porque ao mesmo tempo que a gente está fazendo uma leve subida aqui na mina, por fora a serra ela faz uma subida bem mais íngreme, então tem essa variação de tamanho. É aqui onde que nós estamos? É lugar de escavação de veio de ouro ou é só lá no final da mina? Não, o veio de ouro ele começa desde o início. O túnel a mina só começa desde o princípio desde ali? o princípio, porque ele só avança se o veio for seguir avançando. Então toda a escavação, tudo que é escavado nela é onde que estava o veio de quartzo, que é o veio onde que vai se encontrar o ouro. Esse local aqui, já saiu ouro daqui, da onde que nós estamos aqui? Sim, saiu bastante ouro desse trecho. Hoje ainda existe ouro aqui? Ainda existe em Ouro Preto. O que foi extraído de Ouro Preto só foi 40%. A universidade, junto com a Vale e algumas outras empresas, fizeram um estudo e descobriram que pelo menos 60% ainda tem na cidade. Que material que é esse aqui, Adriano? Nesse trecho vai ter uma camada de argila e por baixo dela vai ter um minério de ferro chamado itabirito. É um minério de ferro que ela tem 75% de minério de ferro nessa rocha. Os outros 25% vai ser areia, cobre e ouro também. E o óxido de ferro? O óxido de ferro, que vai ter nela também. Tá. Então por isso que eu falei, né, em outras passagens que Ouro Preto se chama Ouro Preto por causa do óxido de ferro que era impregnado no metal ouro. É isso mesmo? Exatamente. Na verdade seria a maior concentração do ferro para uma pequena porcentagem de ouro. A estimativa é de 1 tonelada de minério de ferro para 3 a 5 gramas de ouro.
E essas minas não têm esse escoramento interno, essa mina aqui especificamente não? Não, não vai ter essa escoração, porque como podem observar, a rocha ela é muito úmida, ela é porosa, ela absorve a água do solo. E alguma escora, se for colocada, principalmente naquele período de escavação onde não tinha a cidade ainda em cima, então o solo recebia a água da chuva diretamente, ficando sempre encharcado, então madeira, qualquer coisa, escora iria apodrecer muito rápido. Não ia suportar o peso e tudo ia desmoronar. Então, para não desmoronar, é a arquitetura usada pelos africanos, toda a engenharia que era usada para fazer a estrutura para ela não precisar de suportes. Por exemplo, o formato do teto, um teto arqueado onde vai distribuir o peso nas colunas laterais. Ouro Preto se chama Ouro Preto porque se extraía ouro daqui. Conforme eu disse, um ouro impregnado com óxido de ferro. Então, quer dizer, isso aqui é a história de Ouro Preto também. Aliás, Ouro Preto nasceu da exploração do ouro. Para tirar esse material, todo esse material ele era transportado lá para fora em bolsas chamado de capanga. Essa bolsa é uma bolsa de couro que se joga o peso nas costas e ela fica presa com uma alça na testa, dando a liberdade para tatear com as mãos. E lá fora, todo esse material ele vai ser triturado o máximo possível para colocar nas bateias, que é aquele prato para separação de ouro nos rios. Hoje em dia, a separação de ouro é muito comum usar o mercúrio. Só que o mercúrio só chega no Brasil a partir do século XIX, e essa é uma mina do século XVIII. Então eles vão usar outros materiais, como algumas plantas. Plantas que têm na sua composição química um produto que ajuda na separação do ouro. Algumas dessas plantas é a folha de maracujá do mato e jurubeba, por exemplo. Com isso, o ouro pesado ele centraliza no meio da bateia, enquanto o restante do rejeito vai saindo pelas bordas, em movimento circular, formando centrífuga. Parte desse ouro vai cair nos rios. Para não ter um desperdício, coloca-se couro de boi no rio, com o pelo virado para cima. Que aí o ouro pesado, quando cai, ele enrosca no pelo do couro de boi, fica grudado nele. Retira-se o couro, deixa secar e depois de seco, dá no couro. Pega o couro e começa a bater nele para tirar o ouro que ficou grudado. Então, dessa forma, não desperdiça nem sequer uma grama. Então, é assim que era feita a separação de ouro aqui na região naquele período. Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar. Quando a sua energia encontra a nossa, a vida se transforma. Por isso, a CEMIG está fazendo o maior investimento da sua história em melhorias na rede elétrica e no atendimento. Pode sonhar, produzir, crescer. A nossa energia está com você. A partir de agora nós vamos estar acompanhado do Hudson, que vai nos levar pelos lugares aqui de Ouro Preto, os diversos lugares. E um dos lugares que eu acho que é mais importante é a igreja da Matriz de Nossa Senhora do Pilar, que é uma basílica hoje. Conta pra gente a história dessa matriz, por gentileza. A Matriz Basílica de Nossa Senhora do Pilar foi construída a partir do ano de 1711, que é o mesmo ano da criação de Vila Rica, e a construção da Igreja Basílica do Pilar fez parte dos planos da coroa portuguesa para organizar a antiga Vila Rica, facilitar a administração portuguesa, garantir a cobrança dos impostos e reunir as pessoas em torno da fé católica, da fé cristã. O auge da construção da Igreja de Nossa Senhora do Pilar acontece no ano de 1733, que foi quando acontece o triunfo eucarístico, que é quando a igreja é consagrada com a realização dos primeiros ritos católicos, das primeiras missas. E a igreja continua sendo construída com o avançar do século XVIII e ela tem sua construção ampliada durante o século XIX. Então a igreja, nesses períodos que ela passa por essas ampliações, inclusive ela teve a sua entrada e a sua saída invertidas. Onde nós estamos observando hoje a fachada da igreja, já foi o fundo da igreja, e onde o fundo era a antiga fachada. Então era muito comum as matrizes passarem por esses processos de ampliação, porque as matrizes eram as igrejas que abrigavam várias irmandades, que eram os vários grupos sociais que iam se estabelecendo ali na sociedade colonial no século XVIII. Então é uma das grandes riquezas, não só de Ouro Preto, mas de Minas Gerais, a Igreja de Nossa Senhora do Pilar.
de Nossa Senhora do Pilar ostenta mais de 400 quilos de ouro em sua ornamentação, testemunho da opulência e da devoção da época. Agora aqui dentro da matriz de Nossa Senhora do Pilar, é isso? Isso, a matriz de Nossa Senhora do Pilar, que foi elevada à categoria de Basílica de Nossa Senhora do Pilar, é considerada a expressão máxima do barroco mineiro. E os principais construtores foram mestres portugueses, entre eles Manuel Francisco Lisboa, o pai do Aleijadinho. O templo ele é construído com o esforço, com a iniciativa das Irmandades e da Coroa Portuguesa. E o estilo, o barroco, ele se faz presente assim, no seu auge. E uma das principais características do barroco é a presença do douramento, características como a teatralidade, os contrastes, a exuberância, a ostentação desse poder com tamanha riqueza. O Estado português era um Estado católico, havia uma obrigatoriedade de todos professarem a fé católica, e aí a coroa portuguesa, entre as várias formas que ela encontra para administrar, para garantir a cobrança dos impostos, foi com o uso da religiosidade, com o uso da arte sacra e com o estilo barroco. Uma obra-prima, além da riqueza, demonstração de fé de um povo e principalmente mostrando esse altar maravilhoso, Hudson? E isso com a representação no ponto mais alto da padroeira Nossa Senhora do Pilar. Sim. E um altar que faz parte assim, do período considerado o segundo período, a segunda fase do barroco, que é o período joanino. E o artista português responsável pelos trabalhos é Francisco Xavier de Brito. Ele é reconhecido por muitos como sendo um mestre do Aleijadinho. O principal artista português que influencia a trajetória do Aleijadinho é o Xavier de Brito. Então o Aleijadinho para muitos teria se inspirado nas obras aqui da Basílica do Pilar para construir as suas principais igrejas, entre elas a São Francisco de Assis aqui de Ouro Preto. As esculturas e os altares entalhados das igrejas de Ouro Preto carregam sua marca. Ele deu forma à fé e à resistência em um Brasil ainda colonial. A Igreja de São Francisco de Assis, com sua fachada desenhada por Aleijadinho e os afrescos de Mestre Ataíde, é um ícone do barroco brasileiro. Essa é a Igreja de São Francisco de Assis. É o marco artístico do século XVIII. E tem uma importante história com relação a essa igreja. Talvez seja a igreja que tem um marco maior da obra de Aleijadinho e de Mestre Ataíde, é isso mesmo? Isso mesmo, essa igreja aqui ela é considerada a obra-prima do Aleijadinho aqui na cidade de Ouro Preto. Então os trabalhos do Aleijadinho vão desde o risco arquitetônico da igreja, a composição das estruturas externas no frontispício e no frontão, assim como os trabalhos internos, em altares laterais, púlpitos, altar principal e o lavabo da sacristia. Ela começou sua construção em 1766, é isso? Isso, iniciada em 1766, concluída em 1810, quando o mestre Ataíde conclui a sua obra da pintura do teto da nave. Um dos pontos máximos das obras de Aleijadinho e mestre Ataíde são nessa igreja. Eles começam uma parceria artística durante os trabalhos das obras da igreja, que se estendem aí dos finais do século XVIII até o início do século XIX. Mesmo com essa limitação física, ele era uma pessoa de muita fé. A todo momento ele acreditava em uma cura. Ele foi, devido à sua fé, ganhando uma sobrevida e consegue chegar até os 76 anos de idade, superando a expectativa de vida da grande maioria das pessoas da época, mesmo tendo essas diversas enfermidades e essa limitação física. E você sabe dizer, Hudson, aproximadamente quantas igrejas nós temos aqui na cidade? Aqui no distrito sede são 13 igrejas, sendo que 2 são matrizes, a Pilar e a Nossa Senhora da Conceição, e mais 7 capelas. Então nós temos aí pelo menos 20 igrejas, entre igrejas e capelas. Isso. Isso é devoção, isso é fé e principalmente
é o marco que fica para a história, para essa geração, para gerações futuras e que possam acompanhar a história do colonialismo aqui no Brasil, essa fase que foi tão importante para Minas e para o Brasil. Hoje, Ouro Preto é mais que um museu a céu aberto. É um centro de efervescência cultural. São obras, né, de entalhe, escultura e pintura que dialogam entre si. Eles trabalham muito com a técnica da perspectiva, que está dentro dos parâmetros da estética, tanto do barroco quanto do rococó. E a junção das obras desses dois grandes mestres compõe aqui o que é conhecido, que é denominado, né, de barroco mineiro, né, ou estilo barroco rococó. E aí muito do que os artistas buscaram como fonte de inspiração para a execução dessas obras estava muito ligado ao barroco e ao rococó, né, europeus, francês e italiano, mas também eles buscaram muita inspiração local, né? Então o biotipo dos personagens, a fauna, a flora, servia de inspiração para que essas obras fossem executadas. E aí a teatralidade, a capacidade, a facilidade de deixar expressões no rosto dos personagens era uma grande característica do Aleijadinho, e os trabalhos em profundidade, em perspectiva e principalmente de uso de personagens locais, pessoas com traços mestiços bem evidentes, ficam muito nítidos na obra do mestre Ataíde. Do mestre Ataíde, com certeza essa pintura é obra-prima da vida dele. É uma obra feita diretamente no teto, uma obra que ele conclui com 10 anos de trabalho. E aí o Aleijadinho, o grande trabalho dele em Ouro Preto é essa igreja São Francisco de Assis. Ele trabalha para várias outras irmandades. A cidade de Ouro Preto, o seu conjunto histórico, artístico, arquitetônico e paisagístico é tombado pelo IPHAN no ano de 1938. E no ano de 1980 o conjunto de Ouro Preto é reconhecido, é tombado pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. A cidade nasceu da corrida pelo ouro, mas foi além da riqueza mineral. Ela forjou uma identidade cultural ímpar, marcada pela arquitetura e pelas artes. Em frente à igreja de São Francisco de Assis, tem uma feirinha, que alguns chamam de feira hippie, mas eu chamo de feira de pedra-sabão, materiais feitos de pedra-sabão. Eu vou mostrar para vocês que coisa linda a arte com a pedra-sabão. Essas são algumas peças que a gente pode exemplificar e mostrar para vocês. E eu vou apresentar para vocês a Dona Marta, que está fazendo um entalhe nesse instante aqui. Não é, Dona Marta? Quanto tempo a senhora faz isso? Há mais de 25 anos. Olha que coisa mais linda essa Nossa Senhora que ela está entalhando. Ela faz isso há mais de 25 anos. E vocês podem observar que é uma obra de arte feita na hora. Ou seja, totalmente manual, é uma obra artística, sacra, né? E muito bonita. A tradição da pedra-sabão vem dos nossos avós. Cada peça é única e carrega um pedaço da história da cidade. Aqui é o obelisco em homenagem a alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Quando foi criado esse obelisco, Hudson? Bom, esse obelisco ele foi construído na ocasião do centenário da morte do Tiradentes. Então Tiradentes ele morre enforcado e esquartejado no Rio de Janeiro no dia 21 de abril de 1792, então o monumento aqui é de 21 de abril de 1892. Era o terceiro ano da República. E aí esse é um dos primeiros monumentos brasileiros em praça pública, já exaltando Tiradentes como herói nacional, e ele já com essa imagem e semelhança de Cristo, né? Barbudo, cabeludo e com a túnica. Ele foi morto no Rio de Janeiro, esquartejado, e a cabeça dele ficou aqui antes, não é isso? Exatamente, bem próximo aqui onde fica hoje o obelisco. Antigamente havia um pelourinho, né, que era o símbolo da presença da coroa portuguesa, né, na antiga Vila Rica.
E aí a cabeça do Tiradentes, quando chega aqui, ela é colocada dentro de uma gaiola e fica dependurada nesse pelourinho. Cabeça que ela fica exposta para a população de Vila Rica, né, para que ele ali sirva de exemplo, para as pessoas perceberem ao que eles estavam sujeitas caso não respeitassem as normas portuguesas. Bom, basicamente foi um castigo empregado ao alferes Tiradentes pelo fato de ser o líder da Inconfidência Mineira, é isso? Isso, né? Nas versões mais tradicionais, né, da história, ele é conhecido como sendo o líder dos Inconfidentes. Há quem conteste, né, essa versão. Né? E aí, assim, ele acaba pegando a pena mais pesada, porque a sociedade na época era uma sociedade de privilégios. Ele, na condição de alferes, que era um oficial subalterno, né, acabaria ficando com uma pena mais pesada. Mas também acontece que, quando o Tiradentes é julgado lá no Rio de Janeiro, os principais participantes do movimento acusam o Tiradentes de ser o líder do movimento. E quando ele é acusado, ele não nega as acusações. Então, quem fica com aquela de quem cala, consente. Ele é acusado formalmente e não nega as acusações. Então, quando sai a sentença, ele acaba sendo o único que é condenado à morte e é enforcado em praça pública e depois esquartejado. Tiradentes não nasceu aqui em Ouro Preto. Não, ele chega aqui em Ouro Preto quando ele se alista no exército português, quando ele tinha por volta de 30 anos, e aí ele já entra no cargo de alferes. Por ele ter trabalhado muito tempo como tropeiro, ele conhecia muito bem as estradas, ele fazia picadas abrindo novas estradas, ele manuseava muito bem armas, ele trabalhava com as tropas de mulas e cavalos. Então, por essas habilidades, né, ele encaixou perfeitamente dentro das atribuições que o exército necessitava e no cargo de alferes. Mas no decorrer da sua carreira ele não recebe nenhum tipo de promoção e muitos acreditam que por não ter sido promovido a um cargo de oficial superior e na promessa de alçar um cargo, né, de oficial superior como um novo regime que seria o republicano implantado pelos Inconfidentes, ele acaba se interessando, passa a ser um dos entusiastas e um dos principais participantes da Conjuração Mineira ou da Inconfidência Mineira. Aqui está uma homenagem mais do que justa ao alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, cuja história se confunde com a história de Ouro Preto, cuja história se confunde com a história do nosso país. Ouro Preto é um elo entre passado e presente. Uma cidade onde cada igreja, cada escultura, cada pedra do calçamento conta uma história. Preservá-la é garantir que essa herança continue a inspirar o Brasil e o mundo. Estar em Ouro Preto é visitar as páginas vivas da história do Brasil. Revisitar o barroco brasileiro com todo o seu brilho e reconectar a alma do Brasil. Ô Minas Gerais, ô Minas, você é meu lar, ô Minas, te levo comigo onde eu for, ô Minas Gerais. Ô Minas Gerais, ô Minas, você é meu lar, ô Minas, te levo comigo onde eu for. Eu sou as montanhas de Minas, sou Minas Gerais. Vim buscar o céu mais lindo, contemplar o infinito e ouvir você dizer uai. Escalar tuas montanhas, navegar tuas planícies, natureza é o teu presente para nós. Ô Minas Gerais, ô Minas, você é meu lar, ô Minas, te levo comigo onde eu for, ô Minas Gerais. Ô Minas Gerais, ô Minas, você
Gerais. Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar. Quando a sua energia encontra a nossa, a vida se transforma. Por isso, a CEMIG está fazendo o maior investimento da sua história em melhorias na rede elétrica e no atendimento. Pode sonhar, produzir, crescer. A nossa energia está com você.